Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Lucas, o capítulo de número 5 a seguir. Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão pela vida do meu amigo, pastor Fabiano, sua muito digna família e a esta amada igreja. Me sinto honrado, me sinto feliz por poder estar aqui esta noite, cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. Fabiano é um grande amigo, um amigo de longas datas, né? Eu estava aqui recordando, Fabiano, que nós cantamos no grupo de jovens juntos, né? Não existia nem Valéria, não existia os filhos, não existia a irmã Amanda, né? Já acho que fazem mais de 20 anos, irmãos. E eu fico muito feliz por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Fabiano, né? Por estarmos até hoje na presença do Senhor, né? Então eu quero aqui deixar a minha gratidão por esse honroso convite. Quantos acreditam que Deus fala por intermédio de sua palavra? Amém? Lucas capítulo de número 5, amém? Após a leitura, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Louvado seja Deus por esta palavra. Meus irmãos, eu não posso retirar um texto de dentro de um contexto, senão eu corro o risco de formalizar um pretexto. Para compreendermos o capítulo de número 5 de Lucas, é necessário observarmos o capítulo que o antecede, que é o capítulo de número 4. Pois os 2 capítulos trazem à tona 2 momentos distintos do ministério de Jesus. O capítulo de número 4 se inicia relatando o período em que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E após ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que
Jesus retorna para a Galileia e ele chega até a cidade onde ele foi criado, a cidade de Nazaré. E em Nazaré, em um dia de sábado, quando Jesus entra na sinagoga, é-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abre o livro do profeta Isaías, ele começa a ler e a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus termina de fazer essa leitura, ele fecha o livro e, devolvendo, ele diz: hoje se cumpre esta profecia. Quando Jesus diz isso, as pessoas, apesar de ficarem maravilhadas com as suas palavras, eles fazem um questionamento: mas não é este o filho de José? Não é esse Jesus que nós conhecemos aqui em Nazaré, que nós ouvimos pela rua? Como é que ele fala com tanta autoridade, com tanta intrepidez? Nós conhecemos ele é o filho de José. Com qual autoridade, com qual poder, com qual graça ele fala? E diante desse questionamento, Jesus vai dizer que o profeta, ele não tem honra na sua própria terra, porque eles estão colocando em xeque, eles estão questionando a autenticidade, a divindade de Cristo. E quando Jesus vai dizer a eles que, na verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra, mas nenhuma delas Elias foi enviado, senão a de Serepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, ficaram cheios de ira. Eles ficaram revoltados, eles ficaram irados com essas palavras de Jesus, ao ponto da Bíblia dizer que eles expulsam Jesus de Nazaré, da cidade onde ele foi criado. O texto é bem claro. As pessoas expulsam Jesus de Nazaré. E o texto vai mais além, pastor Fabiano, porque diz que eles tentam, contra a vida de Jesus, tentam lançá-lo de um precipício. Jesus se desvencilha deles. A Bíblia diz que ele sai de Nazaré e desce até Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele entra numa sinagoga novamente, e ali liberta um homem que está sendo atormentado terrivelmente por um espírito imundo. Mais adiante, a Bíblia diz que ele cura a sogra de Pedro, e a fama de Jesus agora percorre toda aquela região. A fama de Jesus agora se alastra
por todos os lugares, por todas as aldeias, a fama de Jesus chega. E o capítulo de número 5, ele se inicia dessa forma. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Ora, se no capítulo 4, que é o capítulo que antecede o capítulo de número 5, Jesus é expulso de Nazaré, é rejeitado de Nazaré, é desprezado em Nazaré, o capítulo de número 5 começa dizendo que a multidão está o apertando. A multidão quer tocar em Jesus, quer se aproximar de Jesus. Então perceba que da transição do capítulo 4 ao capítulo 5, nós temos dois momentos distintos. Em Nazaré, desprezado, rejeitado, o expulsam. Mas agora no capítulo 5, a multidão quer estar próxima, quer estar junto dele. E ele está no lago de Genezaré. Repita comigo: lago de Genezaré. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia lago de Genezaré, mar de Tiberíades, mar da Galileia, a Bíblia está se reportando ao mesmo lugar. Tanto o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades e o mar da Galileia são o mesmo lugar. O mar da Galileia, como o mar de Tiberíades e lago de Genezaré, na verdade não era um mar, porque ele tinha 13 quilômetros de largura e 19 de comprimento. É que na cultura judaica, toda grande quantidade de água, eles nominavam como mar. Então para eles, lago de Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades, era o mesmo lugar. E Jesus está lá. Ele chega a esse lago. A multidão o aperta, porque quer ouvir a palavra. E quando Jesus está lá, o versículo de número 2 nos diz: e viu 2 barcos parados junto ao lago, e os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando as redes. Jesus está no lago de Genezaré, a multidão apertando, ansiosa para ouvir a palavra. Jesus direciona o seu olhar, vê 2 barcos, irmã Beth, e vê os pescadores que haviam descido deles, lavando as redes. E isso me chama a atenção. Por quê? Porque lavar a rede com o barco cheio é muito fácil. O difícil é lavar a rede e olhar para o barco e o barco estar vazio. Lavar a rede, irmão, com o barco cheio, depois de uma grande pesca, é muito fácil, é prazeroso. O difícil, irmão, é lavar a rede, olhar para o barco e não ver uma piaba sequer, não ver um peixe sequer. E isso me chama a atenção, porque lavar a rede aqui, irmãos, no original, não é lavar a rede com sabão, com bucha, não.
A expressão aqui, lavar a rede, quer dizer que eles estão costurando a rede. Depois de uma noite de pesca, as redes muitas das vezes vinham rasgadas, vinham com galhos, com detritos. Então lavar a rede aqui significa costurar a rede, limpar a rede. E ao ler isso, Deus falou fortemente ao meu coração, e eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Levanta a tua mão para o céu. Alguém entrou aqui essa noite com um problema na vida financeira, mas veio aqui fazer o que, Leandro? Reparar a rede, costurar a rede. Tem alguém que entrou aqui, quem sabe enfermo, com dificuldade, com enfermidade, mas veio aqui fazer o que? Costurar a rede. Tem alguém que quem sabe entrou aqui, está passando por prova, está passando por luta, está passando por um momento adverso, o vento está soprando, mas está aqui nessa noite de segunda na campanha, fazendo o que? Reparando a rede. Está com problema familiar, com problema na vida conjugal, o vento soprou, o gigante se levantou, mas está aqui essa noite, fazendo o que? Reparando, costurando a rede. O barco está vazio, mas está de pé aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor, reparando a rede, costurando a rede. Fez campanha, orou, jejuou, o milagre não chegou, o socorro não veio, mas está aqui de pé, reparando a rede, costurando a rede. Jesus está de olho em você, e já a provisão vai chegar. Costurar a rede com um barco cheio é bom demais. Quero ver costurar a rede com o barco vazio. Quero ver lavar a rede com o barco vazio. E eu conjecturo, porque eles eram pescadores profissionais, dominavam a arte da pesca. E quem sabe aquela noite era uma noite promíscua, era uma noite promissora, em que eles almejavam fazer uma grande pesca, mas o resultado não foi o esperado. Por quê? Porque eles pescaram a noite toda. Já parou para pensar nisso, irmão? Já planejou algo em que você idealizou, se organizou, planejou e não aconteceu nada da forma que você imaginava? São os desvaneios da vida, são os impropérios da vida. E acontece, irmão, às vezes nós projetamos algo, pastor Fabiano. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que vai permanecer. Idealizamos, projetamos, sonhamos, mas nem sempre acontece como nós havíamos planejado. Foi assim a noite desses pescadores. Não pegaram nada, o barco está vazio. E o que resta a fazer agora? Costurar a rede, reparar a rede. Para uma ação sempre vai haver uma reação, e isso chama a atenção de Jesus. Jesus precisa pregar, e tem 2 barcos parados ali. Ele pede
pede o barco de Simão emprestado. E ele diz assim: afaste o barco da terra. E eu lendo isso, irmão José Luiz, afaste o barco da terra. Isso alimenta a minha alma. Porque existem momentos na nossa vida que a gente tem que pegar o nosso barquinho e se desconectar dessa terra. Existem momentos que nós precisamos se afastar, irmãos, das coisas desta terra. O apóstolo Paulo diz que se tão somente nós esperarmos nesta vida, nós somos os maiores miseráveis. Então tem momento que a gente tem que pegar o nosso barquinho para ter um momento de intimidade com o Senhor, para que se revele algo oculto, para que nós tenhamos uma intimidade maior e afastemos o nosso barquinho da terra. É preciso às vezes entrarmos numa outra dimensão. Afaste o barco da terra. E quando Jesus diz isso, eles afastam o barco. Jesus termina de pregar. E é isso que eu acho lindo e revelador nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Porque o texto diz que quando ele terminou de pregar, de ensinar, ele diz a Simão: vamos para o profundo, para lançar as redes. Jesus está convidando Simão, que é um pescador experiente, que passou a noite toda pescando, e aquela noite foi a noite frustrante, decepcionante, quem sabe a pior noite de Simão. E Jesus disse: Simão, vem comigo, vamos lançar as redes lá no fundo. Aí Simão diz assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda, foram horas. Em outras palavras, Simão, quem sabe está dizendo assim: nós estamos exaustos, nós estamos cansados, fadigados, nós trabalhamos a noite toda, e nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Irmão, tem coisas que só a palavra resolve, e que se a palavra não resolver, ninguém mais resolve. É essa palavra. Tem coisas que não adianta, irmão. A mãe não resolve, o pai não resolve, o amigo não resolve, o patrão não resolve, mas a palavra resolve. Quando nós cremos no poder da palavra e tomamos posse da palavra que é ministrada nesse altar aqui e colocamos em prática, tudo muda. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, ele diz que a palavra de Deus, ela é viva
e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 17, ele nos diz: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 1 e no versículo de número 15, Paulo diz: Timóteo, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. O sábio Salomão, escrevendo em Provérbios, no capítulo de número 30, no versículo de número 5, ele nos diz: toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que nela confia. O salmista, no Salmo de número 1, ele expressa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta às rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O Salmo de número 119, no verso de número 9, o salmista diz: como o jovem purificará o seu caminho, observando conforme a tua palavra. No Salmo de número 119, no verso de número 11, ele nos diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. No Salmo de número 119, no verso de número 105, o salmista nos diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. No Salmo 119, no verso de número 107, o salmista diz: vivifica-me, ó Deus, segundo a tua palavra. Em Mateus capítulo 24, no versículo de número 35, passarão o céu, passarão a terra, mas as suas palavras, elas não hão de passar. Em Mateus no capítulo 4, no versículo de número 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em João no capítulo de número 15, no versículo de número 7, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, tudo quanto vocês pedirem vos será feito. Em João capítulo de número 6, versículo de número 68, para onde nós iremos, pois só tu tem palavra de vida eterna. Isaías capítulo 40, versículo de número 8, seca-se a erva, caem as suas flores, mas a palavra do nosso Deus subsistirá eternamente. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Quem
Quem anda com essa palavra, irmão, ura placa lamanaga súbria. Quem anda com essa palavra é guardado por Deus. Já viu aquela postagem de alguém que faz um bico e diz: blindada por Deus? Blindado por Deus é quem anda com essa palavra. Quem anda com essa palavra não tem medo, irmão, de saci pererê, de mula sem cabeça. Quem anda com essa palavra não tem medo de gato preto, não tem medo, irmão, de passar debaixo da escada. Quem anda com essa palavra não tem medo de mandinga, de maldição, de invejoso, de palavra contrária. Quem anda com essa palavra, irmão, não tem medo de urucubaca, de reza braba, de feitiço, de encantamento. Quem anda com essa palavra é guardado por Deus. Segundo a sua palavra, nós vamos lançar a rede. E eu vou encerrar aqui. Nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Versículo de número 6. Me ajuda a pregar. Quem está com a Bíblia aí? Me ajuda a pregar. Versículo de número 6. Olha aí. E fazendo assim, eles... Presta atenção. E fazendo assim, eles e fazendo assim eles e fazendo assim eles colheram uma grande quantidade de peixes. Ora, o verbo empregado aqui é colher. Mas peixe não se colhe. Peixe se... E por que Lucas, que é o único escritor não judeu do Novo Testamento, emprega aqui o verbo colher, sendo que na verdade o correto seria: eles pescaram uma grande quantidade de peixe. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque aquilo não foi uma pescaria, aquilo foi uma colheita. Aquilo não foi uma pescaria, aquilo foi uma colheita. Agora nós precisamos entender, porque existe um princípio estabelecido nas Escrituras, e ele é irrevogável. Para poder colher, eu preciso plantar, porque quem planta, colhe. Então se eu colhi, é porque certamente porque só colhe quem? E o que Simão plantou? O que foi que Simão plantou? Para colher uma grande quantidade de peixe. Eu te respondo. É por isso que eu amo a Bíblia, irmão. Precisa a gente inventar. É
só a gente ficar com a Bíblia, com a palavra. Sabe o que Simão plantou? Um barco. Depois de uma noite frustrante e decepcionante. Leandro, mas o barco estava vazio. Mas ele plantou. Leandro, mas não tinha nada no barco. Mas ele plantou. Leandro, o barco de Simão não era dos melhores. Mas ele plantou. E sabe qual é o resultado? Para quem planta e acredita. O resultado é esse. E fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes. E a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Eu preciso dizer algo aqui para o coração de alguém que precisa receber essa palavra. Deus tem sempre o melhor. Você consegue olhar para a pessoa que está do teu lado aí e dizer para ele assim, ó: se Deus te pedir algo, não é para ficar, é para melhorar e te devolver. Diga para ele, diga para ela: sempre que Deus te pedir algo, não é para ficar, é para melhorar e te devolver. Estou precisando do barco de Simão. Tem coragem de semear, Simão? A multidão está me apertando, eu preciso ensinar. Eu te dou, Senhor. Está vazio, mas vai virar altar. Jesus utilizou e devolveu. Da mesma forma, não, ambos os barcos ficaram cheios de peixe. Sempre que Deus te pedir algo, não é para ficar. Deus nunca vai te pedir algo e te devolver da mesma maneira. Sabe por quê, irmão? Tudo que você tem, Deus já tem. Aliás, você só tem porque foi Deus que te deu. Então Deus não quer o que é teu, porque o que é teu foi Ele que te deu. E o que você tem, você só tem porque foi Ele que te deu. Leandro, então Deus não quer o que eu tenho? Não. E o que Deus quer? A tua fidelidade naquilo que Ele já te deu. Você está pregando e dizendo que sempre que Deus me pedir algo, não é para ficar, é para melhorar e me devolver? É. Prova para mim na Bíblia, eu provo. Qual era o sonho de Abraão? Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. E Deus pediu a Abraão: tem coragem de oferecer Isaque? Tem coragem? A Bíblia diz que Abraão ofereceu Isaque quando ele estava pronto para sacrificar. Deus disse: basta. Deus recebeu. Aí Deus disse assim para Abraão: Abraão, não precisa executar o sacrifício, Abraão. Por quê? Porque eu pedi, você me entregou, agora eu vou melhorar e vou te devolver. O seu sonho era ter um filho, e eu estou te devolvendo agora. Eu estou te devolvendo, Abraão. E se prepara, porque agora você será o pai de uma grande nação. Porque sempre que Deus te pedir algo, não é para ficar, é para melhorar e te devolver. Qual era o sonho de Ana, irmão? Qual era o sonho de Ana? Um filho, se tornar mãe.
Ana, tem coragem de me entregar? Samuel, tem coragem de me entregar? Eu vou melhorar, Ana, e vou te devolver. E a Bíblia diz que Ana ofereceu Samuel para crescer no templo do Senhor. Deus recebeu, mas espera aí, Ana, que eu vou melhorar e vou te devolver. Vou te devolver como? Agora Samuel, como profeta, como juiz e como sacerdote de Israel, porque sempre que Deus te pedir algo, não é para ficar, é para melhorar e te devolver. A multidão está faminta, e se eles estão famintos, eles querem Aí Jesus diz assim: o que vocês têm aí? Tem coragem de me entregar? Tem coragem de colocar nas minhas mãos? Deus está falando com alguém aqui esta noite. Jesus tem 5 pães e 2 peixinhos. Entrega na mão dele, coloca na mão dele, que ele vai melhorar. A multidão vai se alimentar, todos serão saciados, e ainda vai sobrar 12 cestos cheios, porque sempre que Deus te pedir algo, não é para ficar, é para melhorar e para te devolver. Quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra, se coloque sobre os seus pés. Espírito Santo de Deus, pelo poder desta palavra, a tua vida pode mudar aqui essa noite. A tua vida pode ser transformada pelo poder da palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Feche seus olhos. Eu quero que você entregue tudo nas mãos do Senhor. Eu quero que nesse momento você deposite nas mãos do Senhor o que te move, o que te trouxe aqui, o que está trazendo amargura ao teu coração, o que está roubando a tua paz, o que está tirando o seu sono. Entrega hoje, coloca nas mãos do Senhor hoje. Jesus, mas até hoje não deu certo, até hoje não funcionou, até hoje não aconteceu. Mas segundo a tua palavra, Senhor, nós vamos lançar a rede esta noite, crendo e confiando no milagre, no milagre, no milagre, no milagre. Recebe o milagre na tua casa, recebe o milagre na tua família, recebe o milagre na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. Recebe o milagre na tua vida sentimental, na tua vida emocional, na tua vida financeira. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, receba essa palavra. Receba essa palavra ao teu coração. É tempo de mudança. É tempo de entregar tudo nas mãos daquele que pode mudar a tua história. Senhor, graças nós te damos.
A nossa confiança está inteiramente em Ti. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que nada somos, que nada podemos fazer sem o Senhor. Venha com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua infinita misericórdia sobre a vida do Teu filho e da Tua filha, que recebeu a porção da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, produza o milagre, a mudança de quadro, uma nova perspectiva. Que o Teu nome seja glorificado na vida do Teu filho e da Tua filha, e que ele possa e que ela possa testemunhar que verdadeiramente o Senhor, grandes coisas fez por nós. É por isso estamos alegres. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, amém, amém e amém.